Como saber se é da vontade de Deus? Para qual cidade eu devo ir? Com qual pessoa eu devo casar? Qual profissão eu devo escolher? Como confirmar que aquilo é da vontade de Deus? A gente tem muitas dúvidas na vida e por conta de alguns equívocos, a gente acaba pensando que existe uma vontade oculta em Deus, que a gente precisa descobrir, que a gente precisa correr atrás e que a gente tem que ter sensibilidade para finalmente encontrar qual é ela. Mas a verdade é que a vontade de Deus não está decifrada num enigma muito difícil ou no final de uma caça ao tesouro misteriosa. Ela está simplesmente revelada na palavra. Os princípios morais que vão nortear as nossas decisões estão na Bíblia. E esses princípios são gerais, são para todo mundo. Por isso que você não vai encontrar escrito na Bíblia a vontade de Deus específica para você, como o nome da pessoa que você vai casar. Imagina se a Bíblia fosse ter uma resposta para cada uma das 7 bilhões de pessoas que existem hoje nessa geração e mais as outras pessoas que já viveram nas gerações passadas, de quantos filhos aquela família deve ter ou de qual emprego eles devem escolher, enfim. A gente não deve ficar fazendo testes de sorte, tipo abrir a Bíblia aleatoriamente, colocar o dedo como se a Bíblia fosse uma carta de tarô, e sim colocar a Bíblia no nosso dia a dia, e à medida que você for lendo e entendendo os princípios morais que são importantes para Deus, você vai conseguir refletir se as suas decisões são pecaminosas ou não. Qual a motivação do seu coração para tomar tal decisão, que às vezes pode parecer boa, mas pode ter ganância, maldade. No livro e no curso Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, o pastor Heber Campos explica sobre a vontade revelada e a vontade oculta de Deus. A vontade revelada de Deus está nas Escrituras, ou seja, é a nossa maturidade cristã, o nosso desenvolvimento, a gente se tornar parecido com Jesus, a nossa santificação. E a vontade secreta é a que a gente não tem acesso, são as coisas que vão acontecer. A vontade revelada de Deus tem a ver com a moralidade do cristão, aquilo que é certo e errado biblicamente. E essa vontade de Deus a gente deve buscar, mas não de buscar descobrir, de buscar cumprir, porque já está escrito na Bíblia. Mas a vontade secreta de Deus, a gente não precisa ficar tentando descobrir e a gente não precisa ter medo de não cumprir, porque a vontade de Deus sempre acontece. Cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente até tem um desejo genuíno de querer fazer a vontade de Deus, um medo de não estar no centro da vontade de Deus. Só que isso pode estar regado a um desejo de controle, de querer não fracassar em alguma escolha, de ter uma certeza divina de que aquilo que a gente está escolhendo vai dar certo. E a gente não tem esse controle, a gente vive por fé e não por vista. Então se você está aflito porque você está procurando uma resposta de Deus e você ainda não recebeu misticamente alguma, é só você consultar na Bíblia. Se a Bíblia não responde especificamente aquela sua questão, você vai refletir com a sabedoria bíblica ou você pode pedir conselho a um cristão mais maduro sobre aquele assunto. Mas não fica se descabelando querendo descobrir a vontade secreta de Deus. Ai, se eu investir nesse negócio vai dar certo? Meu namoro vai dar certo? Se eu for para tal trabalho vai dar certo? Isso é desejo de adivinhação do futuro, uma prática que Deus condena. Para você se aprofundar nesse assunto, eu indico muito que você veja o livro e o curso do pastor Heber Campos. Vou deixar o link aqui embaixo. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau!